mapear as valas comuns, emitir certificados de óbito, etc, etc. Portanto, de forma muito telegráfica, aqui partilho a ideia do Dr. Carlos Cabaça. Há aqui pessoas que vivenciaram com maior idade do que nós, não é? Posso apenas referenciar o encanto desta organização e aqui na OTC, o MPLA, pelo facto de encarar os seus problemas de frente e procurar dar solução. A pena é que a UNITA, que também é um ente que não está muito distante de atrocidades, não é? Há relatos que na Jamba também havia... Mas a UNITA não foi Estado. A UNITA não foi Estado, doutor Caê. Não faça isso. Está a falsear. A UNITA não foi Estado. Os crimes que estamos a falar. Não, os crimes que estamos a ministrar. Vou lhe dizer, quer que eu diga quais foram os nossos crimes que suplantam os da UNITA na guerrilha? Não, se é isso, eu também quero um ponto para... Já dou a palavra. Não vale a pena falar. António Caio, termine, faz favor. Que alguns bons, ninguém foi bom. Conclua Nos então. direitos humanos ninguém foi bom. Não nos ofenda, não nos ofenda que nós estamos aqui do MPLA. Não faça isso. Não faça favor. Não faça isso, não faça mesmo isso. Não façam mesmo isso. Quando eu fiz referência tem a palavra. Eu quero concluir. Quando eu fiz referência... Como é que foi morto Matias Miguel? Quando eu fiz referência à UNITA, não é para trazer aqui autoestima... Não, fala de nós temos que nos reconciliar. Exiges como jovem que o MPLA se reconcilie, faça um pacto interno. Depois é que vamos ver as coisas do outro. Tem a ver com a Civicop, não? A Civicop não resolve o problema. É jovem, você é bem formado, não precisas da bajulação para prosperar. Podes ver que há erros da Civicop, que todo verdadeiro militante do MPLA tem que ser honesto para dizer é preciso corrigir, não continuarmos nos erros anteriores. Não precisamos que a direção nos diga permanentemente uma coisa que depois não vai resolver. Muito bem. Não faça isso. A oposição de ideias não pode ser sistemática, nem tampouco, diria aqui, doentia. Nós devemos saber mesmo ouvir. Tem razão. E eu dizia, quando se referencia à UNITA, era no sentido de dizer que a Civicop naturalmente foi criado com algumas organizações. O MPLA, a UNITA e outras organizações também. Se fiz referência à UNITA, era para dizer que seria bom se também lá continuasse, de modo a não aqui trazer 100% o conforto das famílias, mas também na identificação das valas, para permitir que as famílias também, dos erros que foram cometidos, tendo em conta as circunstâncias e o contexto que se viveu, tanto não está aqui a tentar maliar ou falsear a verdade. Nós sabemos dos erros do passado e, aliás, o facto de estarmos aqui a discutir a questão do 27 de maio é um sinal de que é um mal que precisa se enfrentar e dar solução. Portanto, é aí a razão de ter sido criada a Civicop, com essas organizações que... Eu penso que é uma página negra da nossa história. E o presidente da República, quando criou a Civicop para ocupar-se de vítimas do conflito armado no geral, esteve bem. O princípio esteve bem. O que descarrilou é a politização do órgão criado. E o tratamento que se dá às duas partes. A UNITA cometeu erros, a FNLA cometeu erros e o MPLA cometeu erros. Sob a liderança do presidente Savimbi, a UNITA cometeu erros. Sob a liderança do presidente Neto, o MPLA cometeu erros. A diferença é, quando se trata das vítimas ligadas à UNITA, trazem a imagem do Dr. Savimbi. Quando é o assunto do MPLA, não tem autores. É só um problema. E eu penso que devia ser tratado. Este é o modelo correto para tratar. Porque se é para reconciliar, eu não posso imputar responsabilidades, apesar de existirem, mas eu não vou construir um ambiente de ódio na sociedade contra uma pessoa que já não está para se defender. Portanto, é preciso que a Civicop volte a ela mesma, à essência da sua criação. Se ela continuar a ser usada para fins meramente de propaganda política, eu penso que o Presidente da República, fim do seu mandato, vai fracassar no objetivo geral. Apenas isso. Doutor Bela de Sá, 27 de maio. Aquilo que motivou a criação da Civicop é nobre, porque nós gostamos, como africano, dizer que somos pioneiros em muitas coisas, mas todos os povos do mundo, mesmo aqueles que cremam, aqueles que fazem cremação dos corpos, valorizam sempre os seus antepassados.
assim muito rapidamente, eu vi um vietnamita que perdeu a garrafinha dele, onde continham as cinzas dos seus antepassados, quase ia morrendo. Então nós, africanos, temos o cemitério não como um lugar de medo, mas como um lugar onde se pode ir buscar a força dos antepassados. E não seria justo, de facto, que as pessoas que foram mortas nas diferentes batalhas, nas diferentes localidades desta nossa Angola, tivessem aí abandonadas, o capim saísse, as árvores também fossem criadas. Então a Civicop foi criada com este objetivo de dar túmulo àqueles que foram mortos neste período de guerra. Só que depois, de facto, o partido no poder tomou conta da Civicop e politizou tudo. Começaram a fazer entrevistas às pessoas, como que recriando como é que as pessoas foram mortas, em que circunstâncias é que foram mortas, quem são aqueles que participaram nas suas próprias mortes. Agora, o 27 de maio devia ser para todos os angolanos, não só para os que se encontram no interior do MPLA, uma situação muito negra, porque os melhores filhos desta Angola, antes de serem do MPLA, primeiro são angolanos, morreram aí. Só que nós não aprendemos com o 27 de maio. Porque depois do 27 de maio vieram outros assassinatos. Nós somos um país de assassinatos. Depois do 27 de maio nós temos o 92, a Sexta-feira Sangrenta. Agora mesmo, no tempo do Zé Eduardo dos Santos, tivemos o Monte Sume. No tempo de João Lourenço tivemos o Canfunfo. Tivemos o dia 28, 29 e 30 de julho. Então, quer dizer, significa dizer que vamos fazendo do matar um ato que delicia. Se olharmos para o 27 de maio, vamos entregar as ossadas do 27 de maio. E esta própria entrega das ossadas também não foi acompanhado com aquilo que a própria sociedade africana vai fazendo no óbito. O óbito em África é como se fosse uma celebração, é festa também. E não é só aqui, é por isso que os outros do Congo Democrático tocam batuque, dançam. Em Cabo Verde também é a mesma coisa. Essas famílias que receberam as ossadas, para além das ossadas, receberam mais o quê? Certidão de óbito. Certidão de óbito, um papel. Será que receberam pelo menos 2 embalagens de água para reunirem a família? Porque entre nós, óbito é para reunir a família. O tio que está no Quando Cubango, o avô que está no Mochico, tem que vir. As ossadas do primo foram entregues. Vamos realizar o óbito. Vão realizar o óbito com certidão, com papel assinado. Vão realizar o óbito com aquela caixinha. Quer dizer, o ato em si é nobre, de que as pessoas venham ter um túmulo no dia dos finados, que não é nossa tradição, é tradição romana. Vão visitar nos cemitérios esses túmulos, mas foi também um sacrifício que se criou para a própria família, porque para além do certificado, que é um papel, não se entregou mais uma outra coisa. Oxalá não seja um momento mais para... Não, e as feridas foram de facto abertas, porque há pessoas... Foram reabertas. Há pessoas que deixaram de chorar porque não sabiam que as ossadas tinham sido localizadas, mas assim que receberam as ossadas... Um minuto só. Sim, rapidamente um ponto de ordem. No seu tempo. Sim, senhora. É que a gente, 9 pessoas estão vivas, foram dadas como mortas. 9 pessoas estão vivas. O Elisiário Passos Vieira Lopes foi enterrado no Mochico com a Neuri Vanduni. O João Belimassano Manuel morreu de fome em Calunga. Foi dado como estando na Calunda. Calunda é Mochico, não é? Sim, no Mochico agora. O Cadavez, estou no Mochico. O Aníbal e o Rasgado foram enterrados no Uxi. Foram dados como estando no 14. O Betinho, no Ambo, foi dado como estando no 14. Está a ver? Isto por quê? Porque não temos pessoas que conheçam de facto o mínimo da história nesta coisa. Mas recebem, se calhar, dinheiro, mentem o ministro aceita, mentem o presidente da República, o presidente tem que aceitar. A nobreza, quem é que está a ganhar com isso? O presidente, quando veio, avançou no perdão. Depois é preciso consolidar. Já não era depende dele. A task force dele deveria ser de tal forma homogénea que deveria assentar no rigor. Está a ver? Porque está lá a nobreza do presidente, mas está o esvaziamento da nobreza do presidente. Mas, velho William, e no minuto do doutor, Aniceto, rapidamente. Sua Excelência o Ministro disse no seu último discurso que a Civicop continua aberto, reconhecendo aqui que são ações humanas suscetíveis de falhas. Seria bom que esse rico contributo o mais velho pudesse... Não, o Ministro da Justiça nem sempre está comprometido com a verdade. Por quê? Veja, até hoje... Mais velho William já escreveu. Vou lhe contar. Falou do nome, eu não queria falar.
Mas o doutor Marcino Lopes, Lopes, sim. até para reconhecimento das associações, tem que estar o fim ideológico partidocrata. Nós criamos uma associação, veja, Associação dos Sobreviventes do 27 de Maio. Percorremos tudo. A resposta veio 2 vezes do gabinete do senhor ministro. E não reconheceram. Sabe por quê? Porque disseram que há confundibilidade do nome. Sabe qual é a confundibilidade? Disseram-nos que, sem provar, não está provado, porque politicamente não interessava, há uma associação 27 de maio. Ora, veja, a associação 27 de maio se confunde com a associação dos sobreviventes do 27 de maio de 1977. Há confundibilidade. Nós que somos juristas e não juristas. Então, como é que há a Associação dos Naturais do Ambo? A Associação dos Naturais de Luanda. Então há confundibilidade. Quer dizer, está a ver? É política. Eles não querem que pessoas que não vão discutir política, são de uma força política na essência do sofrimento, estejam lá. O ministro não vai dizer que nós não queremos contribuir. Ponha alguém do 27 de maio original. Tem muitos, estão fora, outros estão aqui. Obrigado, William. O ministro da Economia, o último ministro da Economia do governo português, é um angolano e esteve preso no 27 de maio. Né? Antônio Costa e Silva. Muito bem, estava com a palavra Cato Bela, por favor. Obrigado pelo subsídio. De facto, foi uma atitude dos líderes autoritários daquela época. E aquilo que a mim alegra, diferente do meu irmão Cabaça, é que muitos daqueles que assassinaram os outros, a própria nossa contingência de que não vivemos para sempre já partiram, e os outros, se calhar, começam daqui a nada a fugir o seu próprio xixi. Na hora de mijar está a fugir, porque já estão a ser ultrapassados também pelo próprio tempo. A situação que a mim e o doutor William nos ajuda, isto de ter sido assassinado no Mochico, e depois os restos mortais serem encontrados no 14, isso até pode ser aceito. Porque é possível que quem tenha morto, depois usou no helicóptero... Não era possível. Quer dizer, não é que seja impossível. É possível que matou, depois de matar, meteu no helicóptero e traz aqui. O que a mim estranha é uma pessoa que não constava na lista, para ser identificada, significa que os parentes não foram notificados, mas o corpo dele vai aparecer identificado. Que milagre é que fizeram? Há um tal de Caçula, que disseram que os meios de comunicação social disseram, este não estava na lista, mas também foi identificado. Como é que foi identificado? Qual é o mecanismo? Qual é a compatibilidade genética entre a amostra que ele forneceu e as ossadas encontradas? Justamente. Significa dizer, primeiro tinham que contactar os familiares, e via DNA iriam encontrar, digamos assim, que esta ossada é do caçula. Agora, se tem este milagre, é aquela coisa. Até no cemitério, nas ossadas, também vamos mentindo os outros. Então, o que é que eu trago? O 27 de maio devia ser uma escola para nós, neste manto negro, só que não foi. É um instrumento que nós utilizamos para amedrontar uns os outros. É por isso que sempre que se tem uma oportunidade de aumentar o sofrimento das famílias, vamos aumentando. Eu já disse, 92, matou-se. Canfunfo, matou-se. No Monte Sume, quando é que vamos entregar as ossadas também do Monte Sume, de Canfunfo, e quando é que as famílias vão conseguir realizar os funerais? Não temos o respeito pelo túmulo das pessoas. Eu vi quando foi exumado Jonas Malheiro Savimbi, para depois ser inumado em Lubitanga, alguém veio à tona, vamos abandonar isso numa unidade. Quer dizer, o próprio princípio da nossa própria africanidade está de lado. Precisamos voltar às raízes para um dia não culpabilizarmos o colonizador. Nem os bárbaros. Tinham 3 dias de repouso nas guerras. Os judeus também matam. Os judeus também matam, mas só que os judeus só matam os não-judeus, acima de tudo. Mas nós estamos a degolar os nossos próprios filhos. É um país de assassinatos atrás de assassinatos. Joaquim Chá. É um tema sempre muito sensível e temos que ter respeito às famílias das vítimas quando abordamos essas questões, e temos o cuidado de não politizar, porque acima de tudo estão filhos que não conheceram os pais, viúvas que não conseguiram se organizar na vida. Ouvi o depoimento de uma senhora que o irmão havia acabado de chegar de cabine, era piloto, estava a descansar, cansado. O pai disse, olha, ouvi na rádio que vocês têm que se apresentar. Pai, eu estou cansado, vou lá amanhã, vou descansar mais um pouco. No dia seguinte o filho desapareceu porque foi dado como um reacionário por não ter atendido o chamamento. O filho desapareceu. A esposa estava gestada de 6 meses, deu à luz.
8 dias depois ela matou-se. 8 dias depois da morte da mãe, a criança morreu. A mãe do sujeito, 2 meses depois, morreu depressiva. O pai do sujeito, no ano seguinte, morreu depressivo. Então é preciso respeitar todas estas sensibilidades quando abordamos a questão do 27 de maio. Eu tenho 2 amigos que não conheceram os pais. Um deles é filho da David, é o meu amigo Igor. O outro está em Portugal, o Charles, também não conheceram os pais. E nota-se claramente que não são pessoas normais, pessoas com alguma revolta não terem conhecido os pais. Eu conheci o mais velho, José Adão Fragoso. Diz que só não foi morto porque o sujeito encarregue de matá-lo era sobrinho dele. Disse: tio, quando chegamos na Calemba, o meu amigo, o meu colega, o motorista do caminhão, Calemba aqui, não é? aqui na Calemba, vai simular um problema qualquer, tu saltas e corres com todas as tuas forças. E dito certo, chegar na Calemba, simulou alguma coisinha, ele saltou, passou a vala da Calemba, subiu o bairro Popular, bairro Malanjinho, foi ficar escondido em casa da irmã dele no Golfe. A primeira vez que eu li algo sobre o 27 também foi em casa dele mesmo. Eu li um livrinho de Nito Alves, 13 teses em minha defesa. E Eram 14. Sim, aquele despertou-me alguma curiosidade. O mais velho Fragoso gostava de conversar. Epa, só de ouvir dele era arrepiante os atos de atrocidade que foram cometidos. Epa, nós elevamos a arte de matar a um nível muito alto, muito sofisticado, insensível. É verdade. Reparando tudo isso, o presidente João Lourenço, líder do país, do partido que suporta o governo, que teve ação direta neste processo e que ele sabe, muitos dos camaradas algozes estão vivos, ainda assim ele teve a coragem de se despir da sua veste partidária e abrir este processo. É um processo doloroso, mas necessário. E aqui tem que ser usado como um aprendizado. O sofrimento, o sacrifício das pessoas tem de nos ensinar a dizer: isto nunca mais deve acontecer. Como disse um jovem, o filho de uma das vítimas, disse ao governo de Angola fazer tudo para que isso não volte a acontecer. É o nosso passado, nós não temos como apagá-lo. Eu já li 3 livros sobre o 27 de maio, inclusive esse da Lila Cabrita. Li o livro do Jean-Michel Mabeko-Talo, Impelar perante si mesmo, 61-77, e é um capítulo dedicado ao 27 de maio. Tive acesso em casa do mais velho Fragoso, listas nominais de pessoas mortas. Eles tinham listas nominais de pessoas mortas no 27 de maio. Mas aqui dizer que o presidente João Lourenço é um ato de coragem. Reabrir isso, algo que lhe afeta também como político, afeta os seus camaradas. Alguns algozes estão sentados e têm que dizer viva, têm que aplaudir a iniciativa dele. Eu penso que temos que encarar isso como uma oportunidade para refletirmos Angola e cultivarmos aqui a capacidade de aceitar o outro na diferença. Está a ver? Tá vendo? Sim. É muito William, importante. palavras finais. É a desvalorização de um ato que poderia ser de nobreza e de solenidade, mas que foi banalizado pelos procedimentos. Os procedimentos administrativos legais o que Aniceto, que o meu banalizaram, compadre disse, os atos humanos são suscetíveis de erro. Exato. O Dr. William deu uma grande contribuição, só para saber. O campo de concentração em Calunda, eu tenho meu falecido tio, morreu em combate depois, em 90 e tal, mesmo lá no Mochico, foi morto em combate, meu tio, mas ele foi um dos responsáveis do campo de concentração em Calunda, meu tio João Diabo. E ele foi substituir o comandante Mainga. Não é o Mainga que foi condecorado recentemente general, havia lá o Mainga. Quando estava bêbado de hidromel, pegava os presos, soltava e dizia à população: esses é que roubaram o arroz que o camarada Agostinho Neto e o Lúcio Lara enviaram para vocês. Lá o povo enfurecido, com flechas, katanas, machado, matavam as pessoas e às vezes os corpos eram jogados à mata para os animais selvagens comerem. Depois ele teve que ser afastado e o meu tio João Diabo foi responsável. Há muitas coisas também que embolam, né? Sim, foi responsável. Falta de liderança mesmo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos por terem. O que eu quero enfatizar no que disse o Joaquim Jaime é que ninguém de nós aqui desvaloriza aquilo que disse o presidente João Lourenço e que ele se calhar pretendia. Depois, ele não faz o escrutínio dos procedimentos que estão a ser seguidos. Porque, por exemplo, esse é extremamente importante. Nós não somos indemnizados. Pararam na nossa carreira. Há muitos militares. Sabe, por exemplo, foi preso no 27 de maio um herói cujo símbolo estava no 1º de maio, que as pessoas, muitas que estão aqui, já não se lembram. Qual era o símbolo antes do Agostinho Neto que estava no 1º de maio? Qual era o símbolo que estava no 1º de maio, antes do Agostinho Neto? Pois eram 2 blindados, um BRDM 306. Este 306 está em cima de um Jaimite sul-africano. Sabe que quem tripulou esse blindado para permitir que Neto proclamasse no dia 10, à meia-noite, a independência? Está vivo, o Mariano. Foi preso no 27 de maio. Ora, e obrigado, ele William. foi Obrigado. vivo. Muito obrigado, tem uma William. pensão de 35 mil kwanzas. Muito obrigado a Nós todos. queremos reconciliação. Muito obrigado a todos.